Tá ouvindo? Dá para ouvir, né? Isso aí, estamos ouvindo bem, sim. Quando você quiser, está contigo. Tá bom, obrigado. Vamos fazer uma oração. Boa noite a todos, né? Esqueci. Mais uma vez, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, santificado e bendito seja o seu nome e o Senhor, Pai. O Senhor, agradeço por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigado por tudo, Pai, pelo alimento que chega, pelo sol, pela manhã, pela tarde, pela noite aqui agora, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer nessa semana, até aqui agora. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, que nada nos falte do essencial, Pai, que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor abençoe especialmente agora esse devocional, que a gente te entregue louvores agradáveis, Pai, que seja uma adoração de boa vontade, feita de boa vontade, que o Senhor aceite, Pai. Que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos orientando no seu caminho, abençoando a cada um aqui, a família de cada um, os irmãos em Cristo. Que o Senhor esteja com aqueles que não puderam vir, os que estão afastados, os que não te conhecem. Esteja com aqueles que passam dificuldades, Pai, os enfermos, pedidos de orações que são mencionados todos os dias. O Senhor nos dê sabedoria, Pai, nos dê conhecimento através da mensagem de hoje e outras mensagens, se o Senhor permitir, Pai, que a gente tenha. Que a gente possa sempre adquirir mais sabedoria e ser exemplo para as pessoas que não te conhecem. Que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos orientando, no nome de Jesus Cristo, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Cantemos. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o Deus? Revestir-me de força. Senhor, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crerão? Como? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele que não crerão? Como? E como crerão naquele de quem nada ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vamos ter a mensagem agora. Todos me ouvindo? Agora sim. Certo. Vamos fazer uma oração, então, para que a gente possa iniciar o nosso devocional, a nossa devoção
Pai, é tão bom nós estarmos reunidos e eu te agradeço porque eu estou aqui de volta em comunhão com esses irmãos e irmãs tão queridos. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós temos em cantar e louvar e estudar a tua palavra, conhecer a tua verdade, a tua revelação. Obrigado, Deus, porque isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. Obrigado e te peço agora, ó Senhor, que nós possamos ter a tua orientação do Espírito Santo para a devoção que nós vamos participar. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. A partir do versículo 1. João 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Gostaria de parar aqui. É uma passagem bastante conhecida. É uma passagem que até acredito alguns dos irmãos que tenham já feito os devocionais aqui tenham utilizado. É uma passagem muito famosa. Nós sabemos que essa cura é uma cura muito interessante, né? Uma cura que não é aquela cura tradicional de Jesus dizendo: olha, eu quero, fica limpo, como disse aos leprosos, ou levanta, toma teu leito e anda, e o paralítico levantou e andou, mas é uma cura especial, uma cura que demandou até uma atitude do cego. Mas a pergunta que eu quero fazer é essa: quem pecou? O cego ou os pais dele? Naquele tempo, essa era uma pergunta muito difícil de responder. A natureza do pecado era motivo de debate entre sábios, entre religiosos, fariseus. Qual era a razão do sofrimento e por que é que alguns sofrem mais do que outros? Essa dúvida, ela existe até hoje. A pergunta é hoje comparável àquela pergunta bem conhecida que a gente de vez em quando ouve daquelas pessoas que ou que não acreditam em Deus ou que duvidam, né, do poder dele. E a pergunta é a seguinte: se Deus existe, por que é que ele permite o sofrimento? Não é mesmo? Então, assim, o sofrimento a questão do sofrimento é uma questão difícil de responder. Naquele tempo, as pessoas também tinham dúvida em relação a isso. E os discípulos, ao verem o cego, logo levantaram a questão diretamente a Jesus. Por quê? Porque provavelmente essa era uma coisa que ficava na cabeça deles também. Assim como fica em nós hoje em dia. Por que uma pessoa fica doente? Por que uma pessoa pega Covid e sofre? Por que uma pessoa morre de uma doença devastadora? Então, quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, Jesus poderia, né, ter dado aquela resposta acadêmica, né, aquela resposta básica para eles, que poderia ser o seguinte: vocês não leram o livro de Jó, não? Vocês não conhecem a história de Jó? Então, se vocês conhecem a história de Jó, lá vocês vão encontrar a resposta. Essa seria, assim, né, uma resposta meio atravessada, né? E voltando até para o livro de Jó, qual que é a resposta que Jó teve de Deus? Então, gostaria que vocês abrissem lá em Jó, no capítulo 40. Capítulo 40, versículo 1 e 2, a passagem diz o seguinte, Jó 40, 1 e 2.
o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. No final do livro de Jó, a gente vê Jó questionando a Deus sobre a situação dele, sobre aquilo que aconteceu. E Deus fala o seguinte: fui eu que criei tudo, fui eu que criei a natureza, fui eu que criei os animais, fui eu que criei a neve, fui eu que criei as montanhas, os mares, fui eu que criei o céu e a terra, fui eu que criei tudo. Então, eu criei e eu tenho o poder. Então, a resposta que Deus dá a Jó naquele momento é: as coisas acontecem porque elas estão, Deus dizendo, né, no meu controle, no controle de Deus. Deus tudo comanda. Né? Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo. Isso daí é uma outra versão. A versão NVI diz isso. Né? Aquele que debate comigo pode me repreender. Né? Então, Deus mostrando ali todo o seu poder e toda a sua majestade. Mas não é essa a resposta que Jesus dá. Não é essa a resposta que Jesus dá. Jesus fala, em João capítulo 9, versículo 3, olha, discípulos, meus discípulos, nem ele e nem seus pais pecaram. Mas tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, quando a gente vê o sofrimento, as desgraças, as doenças, tudo de ruim que acontece nesse mundo, essas coisas elas não estão aqui por acaso. Elas são fruto do próprio pecado da humanidade. Se a doença existe, se o sofrimento existe, se a desgraça existe, e a gente acompanha isso na televisão, é só você ligar no telejornal das 8 da noite, você vai ver tudo isso acontecendo. Tudo isso acontece porque é fruto do nosso próprio pecado. Consequência de tudo aquilo que desde o início da humanidade, aconteceu. O homem e a mulher desobedecendo a Deus. Apesar dessa culpa coletiva, vamos dizer assim, né? As pessoas, elas falam em doença hoje em dia como resultado de um merecimento. Ah, fulano pegou um câncer porque ele mereceu, ele é mau, ele é ruim. Ah, a pessoa está sofrendo porque isso daí já ouviram essa palavra? Karma, né? De vidas passadas, coisas que aconteceram no passado. Ideias totalmente não bíblicas, né? Mas Jesus, é interessante aqui, ele traz essa revelação que nem o cego e nem seus pais pecaram. Mas essas coisas acontecem para que a obra de Deus possa se manifestar na vida dele, né? Então, assim, não existe uma relação direta, individual, vamos dizer assim, sobre a questão do pecado, do sofrimento, relação pecado e sofrimento. A mesma coisa com Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro. No começo, no capítulo 1, falava que Jó era íntegro, ele orava a Deus, intercedia por sua família, fazia sacrifícios, ele tinha todo um apego, um relacionamento com Deus. Então, quando acontece uma situação de pecado, quando acontece, uma situação de sofrimento, e Jó perde família, perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, quando essas coisas acontecem, ali, Deus está simplesmente mostrando para Satanás, o inimigo, que, na verdade, tudo aquilo acontece para mostrar para nós, para os leitores do livro de Jó, que Jó permaneceu fiel e não pecou de forma nenhuma. Então, a obra que foi demonstrada ali, naquele momento, em relação à salvação, em relação à maravilha da obra de Deus tá vendo esse mal que aconteceu? Tá vendo isso que aconteceu na vida do meu servo? Então, eu estou mostrando para vocês que o que ficou evidente aqui foi a fidelidade de Jó, e não a doença e o sofrimento dele. Ele sofreu, verdade, mas nem quando sofreu, ele pecou. Então, ele foi fiel até o fim. Então, exaltou a fidelidade
e o amor de Jó a Deus. E nesse momento, Jesus está mostrando a mesmíssima coisa. Ele está falando, olha, quando acontece isso, quando acontece esse pecado, esse sofrimento, quando acontece todas essas coisas, né, que acontecem e estão acontecendo hoje no nosso tempo em relação à pandemia, em relação ao coronavírus, eu creio que isso acontece para que Deus possa manifestar o seu poder, para que a gente possa reconhecer o poder dele. Quando alguém é curado, assim como o cego foi curado. Então, quando acontece Jesus fala assim, olha, vai lá e lava-se no tanque. E o cego vai, obediente, chega até lá, né, e se lava o rosto, lava os olhos no tanque de Siloé, no tanque que significa enviado, ou seja, no tanque que o enviado é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus é o enviado de Deus para a nossa cura e para a nossa salvação. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que, na verdade, sofrimento, doença, eles, apesar de estarem aqui nesse mundo, podem evidenciar, se manifestar a obra de Deus. E é isso que eu queria deixar hoje. Apesar da desgraça, apesar do sofrimento e apesar da doença, isso tudo não está aqui por acaso. Sabemos que isso aconteceu no passado, porque Deus amaldiçoou o mundo, porque nós erramos, nós pecamos, né? E isso aconteceu e o mundo é assim, porque a humanidade permanece pecando, permanece errando, e é por isso que acontece tanta injustiça, tanto sofrimento. Mas a gente pode ter certeza que mesmo no sofrimento, na doença, na dor, Deus manifesta a sua bondade, Deus manifesta a sua misericórdia, Deus manifesta o seu poder, apesar da dor, apesar do choro, apesar de tudo isso. No final do livro de Jó, capítulo 42, quando Deus se manifesta e fala, tudo aquilo, eu sou porque eu sou, e você é uma criatura minha. Então, Jó 42, versículo 1 e 2, Jó diz o seguinte, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo Deus pode, e nenhum dos planos de Deus é frustrado. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. O interessante nisso tudo é que Jó não teve a resposta porque Deus não o revelou a ele. Mas Jesus, que é a revelação de Deus para nós, respondeu, olha, sofrimento, dor, tudo isso acontece para que a obra de Deus seja manifestada na sua vida, na minha vida, na vida daquela pessoa que está doente e que é curada. Até mesmo na vida daquela pessoa, nosso irmão, que morre, mas a gente sabe que, amém, glória a Deus, está com Deus. Então, quando a gente pensar nisso e quando a gente estiver orando, e eu, assim, penso muito a respeito até mesmo do meu cunhado, do Johnny, né, como ele está agora, eu fui na UTI, no domingo, eu estive lá e eu vi aquela situação, né, e assim, eu conversando com ele, né, e orando também a Deus, eu disse, pai, eu sei que tudo que está acontecendo aqui tem um propósito, e o propósito é manifestar o Senhor poderoso, é manifestar o Senhor. Então, assim, acreditem nisso, irmãos, apesar da dor, da angústia, do sofrimento, Deus tem um propósito. Com tudo isso que está acontecendo, Ele tem o controle de todas as coisas, assim como Ele disse com Jó. Eu mando em tudo, eu mando no mar, eu mando no trovão, eu mando na chuva, eu mando em tudo, na natureza. Ele comanda tudo. Assim como Jesus, quando acalmou o mar, Ele comanda tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Então, confiem em Deus. Que realmente, assim, não busquem o sofrimento dizendo como se fosse, isso daqui é porque eu fiz alguma coisa errada, é porque... Não. Se concentre em Deus. Tira o foco do pecado. Se concentra em Deus. Tira o foco da doença. Se concentra em Deus. Eu sei que é difícil.
às vezes a gente pensa que não vai aguentar, mas Deus está te dando uma palavra de cura, te dando uma palavra de consolo e, por fim, dando uma palavra de salvação. Então, que Deus nos abençoe e cuide de nós nessas horas tão difíceis que nós temos passado. Deus esteja com todos nós. Amém. Cantemos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurrecto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Estão me ouvindo? Estamos sim, senhor. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, santificado seja o teu nome.
Quero agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso que o senhor está me proporcionando, por mais essa quarta-feira que o senhor está permitindo estar reunidos com esse propósito de estar estudando a tua palavra, aprendendo mais a tua palavra. Que o Senhor esteja nos ajudando a estar sempre unidos no amor de Cristo. Que o Senhor esteja também atendendo as orações que têm sido mencionadas cada dia em todas as igrejas de Cristo, de acordo com a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja nos também ajudando, Senhor, a ser exemplo para aquelas pessoas que não te conhecem. Esteja com todos os enfermos, esteja com os desempregados, esteja com os doentes, principalmente com essa pandemia, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão sofrendo também pela perda dos entes queridos, o Senhor já torna em todos eles. Reconhecemos também o teu poder sobre nossas vidas, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que o Senhor esteja atuando, nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com seus assessores, especialmente com os deputados, senadores, especialmente esse novo Senado, essa nova Câmara, para que haja um consenso, tanto no combate ao coronavírus, como nas outras necessidades que o país precisa, para que reine a paz no Brasil, e também os organismos internacionais, que haja entendimento entre as nações, para que haja também esse problema das vacinas, que haja um consenso entre os países, para que essa vacina seja espalhada em todo o planeta nosso, e para que reine também a paz mundial. Esteja nos ajudando nessa noite, para que possamos também ter uma boa noite de sono e um bom resto de semana. Que tudo seja feito conforme a tua vontade. Nos ajuda a reconhecer tempo o seu poder sobre nossas vidas. Oramos, agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. É isso aí, João. Como você falou aí, acho que um dos problemas maiores mesmo foi o pecado, né? Porque quando Deus falou assim para Adão, maldito é a terra por sua causa, Adão. Gênesis 3, versículo 17, né? É uma das causas maiores. E Deus tem sido muito misericordioso, acho que para com todos nós, porque todos nós falhamos no nosso dia a dia, né? É isso. Sim, sim. Isso mesmo. Amém. Obrigado, É Jô. importante também frisar, assim, que o Jô deixou muito claro que não é porque uma pessoa está com um problema de saúde pecou ou andou em caminhos errados. Isso é importante, porque as pessoas não têm muito entendimento, né? E acreditam que porque a pessoa tem um certo tipo de doença ou qualquer outra coisa, olha, não sei não o que ele aprontou, o que ela aprontou, não é verdade. Eu acho que nós somos um organismo vivo, nós somos um corpo cheio de células. E essas células, elas podem se contaminar, com certeza, com o que a gente come, com o que a gente ingere. Então, pode acontecer tudo no nosso corpo. Mas, graças a Deus, que a gente consegue ainda ter a medicina muito boa, porque Deus deixou os médicos, acho que Deus cansou de Jesus Cristo de fazer tanta cura. Eu vou deixar uns médicos aí para esses rapazes e essas pessoas estarem procurando e vou deixar eles melhorarem essa saúde pública aí nesse sentido. Então, eu particularmente agradeço muito a Deus, aliás, eu só tenho que agradecer, porque eu estou aqui, estou bem, me sinto muito bem, continuo orando pelos pedidos, eu sei que muita gente ora por mim também, e é pela vontade de Deus que eu estou vivo. Eu passei por várias coisas, quer dizer, então eu pequei demais, né? Porque eu já fiz cirurgias terríveis na minha vida. Então, essas coisas, é só esclarecendo, né? Que a gente tem que tomar um certo cuidado. Naquela ocasião de Jó, é importante isso ficar claro também, que Satanás foi pedir autorização para Deus, né? Para tirar, fazer as coisas com ele. E Deus falou com ele, porque naquela época o Satanás ainda ficava por ali. Na verdade, ele desceu para cá quando Jesus nasceu, não é? Aí ele veio para cá, foi expulso do céu por Gabriel e os outros anjos. Então, a gente precisa ter essa conexão de entendimento, não é? Porque foi permitido por Deus para que ele pudesse, mas não tocar-lhe na vida,
mas podia dar chagas, doença, como deu, né? E depois foi liberto de tudo. Então, esse parâmetro, essas duas proporções, vamos dizer assim, a gente precisa ter um entendimento, né? Porque senão a gente acaba julgando um ser humano e sem causa nenhuma, não é? Então, muito boa pregação, muito boa mensagem, eu acho que ficou muito claro, né? E evidenciado que não é a tua conduta que te causa a doença, não é a conduta. O problema é o organismo mesmo, é uma máquina que a gente tem no corpo. Nós estamos sujeitos a isso. Né? Com tempo e durabilidade também, né? Muito Muito bom mesmo. João, muito boa mensagem. Nós não podemos nunca esquecer que com o pecado veio a morte, lá do Jardim do Éden. Então, a morte é inerente da condição humana. Sim. E nós temos que aprender a separar bem, como você comentou, e Ivan comentou agora, a vida física com a vida espiritual. Deus nos preserva para o reino eterno, para o seu reino. Né? E Deus sabe nos guardar no momento de dificuldade, e mesmo que nós faleçamos, que a gente venha a morrer, mas morrendo com Cristo, já estamos salvos. Amém. Isso que é o importante, né? Então, a doença, a morte física é inerente do pecado lá do Jardim do Éden, que o homem perdeu a oportunidade de comer do fruto e viva eternamente. Ele primeiro comeu do fruto do pecado, e aí com isso veio a morte. A morte física é para todos nós, a doença está aí. E Deus permite que as coisas aconteçam, porque Ele está interessado na nossa vida eterna. Amém. Isso é o mais importante para Deus. Do que o corpo. Né? Sérgio, pode abrir seu microfone, Sérgio, vai em frente. É que eu não queria interromper. Primeiro, Jô, obrigado pela mensagem, foi muito boa. Nossa, João, obrigado. Próxima vez vai estar o Noah de barba. Então, obrigado aí pelos cânticos. Noah de barba. E só lembrar, né, o que Paulo falou para Timóteo em 1 Timóteo 5, lá no finalzinho, ele fala para Timóteo, né, não bebe só água, mas toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades, né, 1 Timóteo 5, 23. Então, quer dizer, se Timóteo estava próximo de Paulo e com toda a fé, com toda a história que a gente conhece, e ele tinha constantes enfermidades, nós não podemos esperar uma coisa muito diferente. O próprio Jesus uma vez falou, né, que das viúvas que foram agraciadas, das pessoas que foram curadas, nem todos foram. Então, infelizmente, as pessoas fazem essa associação, mas eu achei muito legal, muito inspiradora e mais do que isso, encorajadora, porque se a gente não tem muitas vezes doenças físicas, a gente já tem as espirituais quando a gente não tem todas, né? Então, eu acho que é uma palavra muito boa de encorajamento, e essa coisa do poço do enviado, né, não deixa de ser para nós uma figura, né? Porque o nosso poço são as águas do batismo, né, que curam a maior enfermidade. Então, eu queria agradecer. E eu acho que eu tô que nem o Timóteo bebendo vinho, porque eu tô vendo o Olímpio dobrado. Obrigado, gente. Viu, Sérgio? É que eu tô com Covid, né? Bem de Timóteo, né? Mesmo Paulo. Eu tô com duas vidas. Se o Covid me levar, sobra uma ainda. E mesmo Paulo orou. Você pode repetir, Valdir, por favor? Orou 3 vezes para que fosse tirado o espinho na carne, e Deus falou para ele, para nós também, o que nos basta é a graça de Deus. Deus. É isso mesmo. Obrigado, João, pela mensagem. Muito boa. Obrigado, Samuel. Na realidade, foi Estava fazendo falta já nas reuniões. A internet... Valdir, a sua internet está engasgando mesmo, Valdir. A conversa está boa, mas o calor está demais. Eu vou tomar um banho para refrescar.
Vai. Boa noite. A Boa gente noite. não queria falar nada, Boa noite, não, São mesmo, Samuel, Rafael. mas vai lá tomar banho, vai. Amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Samuel. Oiê, boa noite. Eu tô pegando. Boa noite, irmãos. Noite. Boa Tchau, noite. tchau, noite, gente. Cláudia. Obrigado, Ju. Boa noite. Com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, Adilson, Cauê, Otávio, depois eu Noah. vou te mandar uma mensagem, tá? Obrigado, Sérgio. Obrigado. Pra noite. mim, Tchau, Esther. tchau. No particular. Tá ruim. Ó, vou sair. Não faz isso que o Olímpio vai ficar com ciúme, Esther. Não faz isso. Chamando pra ele também Boa no noite, particular. Sérgio. Boa É o noite. negócio só do meu irmão. Tá bom, mano. Pode Ei, mandar, Olímpio. mano. Só vocês mesmo podem dar risada, né? Hoje eu passei o dia inteiro no cemitério, só vocês ainda falam da risada, hein? Pelo amor de Deus, não tem jeito. Eu não sabia, se não tinha começado a contar piada antes, Esther. Hoje o primo do Leonel morreu, faleceu, estava internado, e logo cedo já mandaram mensagem, o Leonel teve que ir lá tirar os ossos do pai dele, aí teve que tirar do primo, do tio. Nossa, Aí daqui a pouco era o enterro do primo. Olha, mas foi um dia assim, mas glória a Deus que passou e resolveu. Leonel hoje foi no Vale dos Ossos Secos. Foi, pior que nós estávamos lá o dia inteiro sentados esperando. Olímpio, você não pode comer bem por causa da Covid agora, hein? Tem que se alimentar. Não, mas é que o primo do Leonel teve AVC. Da Covid já passava para enterrar pelo outro lado, já nem parava na sala. Já vai direto para sepultura. Não pode fazer, não pode velar nem nada. Não pode. Um que passou, já passou direto para enterrado. Aí o do Leonel não, foi para a sala porque ele morreu de AVC. Aí foi para a sala, ficaram ainda lá todo mundo. Eu não fui ver ele porque eu não senti no coração, eu fiquei para cá, mas eu tinha que resolver os problemas do meu sogro, né, para tirar os ossos do meu sogro, do irmão dele. Aí depois, eu nem fiquei para o sepultamento. Aí foram lá sepultar eles, eu vim embora. Mas foi o dia todo hoje, por causa desses documentos. Leonel, uma boa noite de descanso para você. Deus conforte o seu coração e tire esse dia ruim, esse dia ruim não pela morte do seu primo, mas por todas essas atividades, que essas atividades já são muito desgastantes, realmente. Fiquem com Deus. Boa noite, tá, gente? Amém. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus, viu? Amém. Amém. Oi, Juraci. Tchau, boa noite, Juraci. Um abraço, Juraci. Fica com Deus. Boa noite. Deus abençoe, Jô, pela mensagem. Obrigado. Tá fazendo falta, né, Esther? Tá fazendo falta. Cada rostinho que aparece é a bênção de Deus pra gente, né? Amém. Ô, Esther, pode falar a frase completa. Cada rostinho bonito que aparece, alegria. Pode falar. É verdade, mas para Deus nós somos todos muito bonitos, né? Sem dúvida. Boa noite abençoada a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Obrigada, Jô, pela mensagem. Deus te abençoe. Tchau, pessoal. Fala assim, são todos bonitinhos, porque bonitinho é um feinho arrumado. Eu não quis falar nada, Eu Ivan. falava na minha boca. Eu deixei passar, Ivan, O Ivan hoje está terrível, né? Ivan terrível. Sabe o que é? É que o Olímpio está quietinho, então ele está fazendo a vez do Olímpio. É verdade. O Olímpio está quietinho lá. Só está saindo a voz pelo outro telefone, por isso que eu estou 2 vezes aí. Tá bom, Olímpio. Você já fez falta. Pede um, ter 2. Pois é, como se não bastasse um, né? 2 aqui. 2 vidas, né? O Covid levou uma vida, ficou outra. Esse Olímpio, ele perde o amigo, mas não perde a piada. Você está convidado, viu? Deus te abençoe, Olímpio. Até agora há pouco eu estava achando que a Covid tinha feito alguma coisa com a sua voz.
Vai quietinho. Ainda bem que Deus não deu poder para isso, né, Ali? Vocês têm que ficar com a voz. Ô, Dani, tá quietinho aí, mano. Se acabar com a minha voz, eu tô morto mesmo. Tá comendo, né?